Giovanni Afonso, David Washington pode não permanecer no futebol inglês, pode não permanecer no Chelsea. Aliás, o David Washington que até agora não vingou, né? Jogador de muita qualidade, saiu novo do Santos e o Santos está de olho no atleta mais uma vez. Já esteve interessado na última janela, não pintou o negócio, Giovanni, e agora de novo. Será que o David Washington, Giovanni, será a cereja do bolo do presidente Marcelo Pirillo Teixeira? É uma das possibilidades de cereja do bolo, Marcão. Santos que voltou a se interessar na contratação do atacante David Washington, que pertence ao Chelsea, mas não está sendo muito utilizado. O garoto de apenas 19 anos, que foi vendido do Peixe ao clube inglês por 16 milhões de euros em 2023, não faz parte dos planos e deve ser emprestado. A preferência do Chelsea é emprestá-lo para o futebol inglês, porém clubes brasileiros não estariam descartados na jogada. O Flamengo demonstrou um interesse muito grande no David Washington, mas acabou por não conseguir avançar nas tratativas e agora o Santos entra de novo na jogada para tentar convencer tanto o jogador como também o Chelsea da Inglaterra, Marcão. Falando um pouquinho do David Washington, o David Washington que, assim como foi vendido, também subiu ao profissional em 2023. Pelo Santos, foram 16 jogos e 3 gols marcados antes de se transferir para o Chelsea. Por lá, não vem recebendo tantas oportunidades, Marcão. Ele joga mais no Sub-21 do que propriamente no time principal. Foram até o momento 33 jogos, 30 pelo Sub-21 e 3 apenas pelo time principal, 19 gols marcados e 7 assistências, todos pelas categorias de base do clube, Marcão. Então tá aí, é uma negociação vista como difícil, o Chelsea já recusou uma proposta do Santos, mas novamente Marcelo Teixeira e agora Pedro Martins vão tentar repatriar o garoto. O David Washington, eu tô vendo aí o chat comentando que o David Washington é a cereja do bolo. Olha, eu não sei se é cereja do bolo, se não é cereja do bolo, se é chantilly, se não é chantilly. Eu não sei. Eu sei que o David Washington, para mim, seria um baita reforço. Esse é um jogador de uma qualidade extrema, um jogador que o Santos rifou, que o Santos vendeu a preço de banana. Foi ruim para o Santos, foi ruim para o jogador. E se o Santos conseguir repatriar o David Washington, olha, seria um baita negócio. E aí o problema é do Pedro Caixinha. Se ele vai jogar com o Tiquinho, se ele vai jogar com o David Washington, se vai jogar com os dois. Aí é o problema lá que o Flamengo tinha com Gabriel Barbosa e Pedro. Se vira o treinador. O treinador que for esperto, como foi o Dorival, coloca os dois para jogar. O treinador que não for tanto, coloca um para jogar, deixa o outro de bico no banco. Então, eu sou favorável à chegada do David Washington. Pelas informações, né, que chegam ali da Europa, a ideia do Chelsea é emprestar o atleta para um clube europeu, né, para que ele ganhe essa casca lá na Europa, porque o Chelsea acredita no potencial do David Washington, mas entende que ele não está pronto, a concorrência é muito grande, o investimento que é feito no Chelsea é muito alto, então acaba sobrando menos espaço para um jogador como o David Washington, que ainda não se provou, que ainda não teve os testes que precisa, e aí para jogar no Chelsea é complicado, meu amigo. Então a ideia do Chelsea é emprestar ele para um clube menor da Europa, para que aí ele possa ganhar essa casca. E é claro, se não pintar negócio por lá, o Santos tá de olho, tá tentando ficar no rebote para trazer esse garoto. Giovanni, dá para desenhar um Santos com esse David Washington aí ou você também tá achando que o David Washington é tudo isso e se chegar não muda muita coisa? Eu acho que dá, Marcão, com certeza dá. Eu acho que, assim, é melhor você ter dores de cabeças com jogadores bons do que ruins, né? Ano passado a gente tinha dúvida entre o Wendel Silva, Furt e o William Bigode. Se, eventualmente, o David Washington chegar, você ter ali na disputa Chiquinho Soares, David Washington e também o Luca Meireles vindo da base, é outro nível, né? E você foi muito feliz. Treinador que é bom consegue encaixar todo mundo, né? O Zagallo na Copa de 70, claro, é um exemplo antigo, mas é um exemplo muito válido. Encaixou 5 camisas 10 no time. Por que o Pedro Caixinha não conseguiria encaixar 2 centroavantes? E aí você encaixando 2 centroavantes tem diversas possibilidades. Aquele 4-4-2 exato, losango, né, que ele citou na coletiva de apresentação, com João Schmidt, Pituca e Tassiano, Soteldo, Tiquinho e David Washington, ou Guilherme, David Washington e Tiquinho, enfim, dá para você fazer
ou colocar o David Washington aberto pela ponta direita, posição que ele já jogou na base. Na base ele caía mais pelo lado esquerdo, né? Mas é um jogador que sabe fazer os lados do campo. Então, Marcão, tem que trazer, né? Não é porque tem um centroavante agora no Tiquinho que você tem que recusar um baita jogador que é o David Washington, né? Eu concordo que ele não seria o destaque, a cereja do bolo, mas com certeza um baita recheio, com certeza ele seria, Marcão. E se o Santos conseguir trazê-lo, seria uma baita contratação. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Faço votos e torço demais para que o Santos traga o David Washington, um jogador que saiu, na minha opinião, sem cumprir o seu papel, mas não por conta dele, por conta do péssimo presidente Andrés Ueda. Eu confio demais nesse garoto. Tem alguns jogadores que a gente vê e... Pô, o Jair, né? Muita gente me critica. Eu acho que o Jair... Tava até falando hoje com um amigo, né, parceiro do canal Varanda Futebol Debate aqui, o Pedro da Voltsman, que é um santista apaixonado. Um abraço pro Pedro. Aliás, os parceiros do Varanda Futebol Debate são santistas, né? O Pedro da Voltsman é santista apaixonado e também quem é santista apaixonado é o Marcão. Meu xará da Vila Unitá. Meu xará Marcão da Vila Unitá. O homem, eu vou falar uma coisa pra você... É santista apaixonado, por isso que eu falo, né? Os caras anunciam aqui, são santistas mesmo, tanto o Pedro da Voltsman, como também o Marcão, da Vila Unitá Premium Beef. E olha, eu tava falando com o Pedro da Voltsman hoje sobre isso, né? Sobre o caso do David Washington e tal. Esse é um jogador diferente, né? Esse é um jogador diferente que se chegar... Ele muda de fato o patamar. Ah, Marcão, mas ele tem ali menos de 20 anos, nunca fez tudo isso. Esse é um garoto diferente. A gente estava até falando sobre o Jair, né? Que foi uma bela venda do Santos, o Jair para o Botafogo. Pô, o Santos vendeu o Jair, espero que o Botafogo pague. Mas olha, o Santos conseguiu encaixar a venda do Jair por 15 milhões e meio de euros. São 12 milhões de euros a venda direta, mais 2 milhões de bônus, né? Gatilho ali no contrato, que se o Jair... realizar X partidas, o Santos recebe mais 2 milhões e mais 1,5 milhão de euros o valor avaliado pelo Tiquinho Soares. Portanto, 15 milhões e meio de euros por um jogador que não mostrou tudo isso. Ah, o Jair é um jogador potencial, concordo. Mas quem observou o Jair no profissional sabe que ele não fez nenhum grande jogo. Então, eu entendo que a venda do Jair foi excelente para o Santos. Só me preocupa se o Santos vai receber. Aí é uma outra história. Espero que o Santos tenha se cercado de garantias bancárias para eventual calote do Botafogo. Porque o Botafogo não está pagando ninguém. Nem o próprio Santos recebeu do Botafogo os 500 mil euros do John. Agora deve ter recebido nessa negociação. Mas tem que tomar cuidado com o John Textor, que está ficando famoso pelos calotes que vem dando... não só em clubes brasileiros, como também lá de fora. O Lyon tá devendo para todo mundo na França. Agora, chegando esse garoto, David Washington, aí, meu amigo, respeito aí quem acha que não é cereja do bolo, para mim é uma baita cereja. Esse David Washington, um jogador diferente, que, olha, tá precisando só de oportunidade para fazer o que ele mais sabe fazer, que é muitos gols, hein? É bom jogador. Ô, Giovanni Afonso, David Washington é mais sonho, difícil ser concretizado, mas o Santos está querendo aí o Niklas Elisson, jogador sueco, e tá num leilão com o Grêmio. Vale tudo isso, o Niklas Elisson? Apresente pra gente o jogador sueco, Giovanni Afonso. Vamos lá, Marcão. Quem é Niklas Eliasson Santana? Ele é um jogador com dupla nacionalidade. Ele nasceu na Suécia, mas é filho de mãe brasileira, então fala português normalmente. Tem 29 anos, 1,78 m, atua como ponta direita canhoto, então é aquele jogador que corta para dentro, e tem contrato com o AEK Atenas até junho de 2028. Ele que já passou por 6 equipes na carreira, o Falkenberg da Suécia, o AEK também da Suécia, o Norrköping também da Suécia, foi em 2017 para o futebol inglês, onde jogou pelo Bristol City, depois foi para a França, onde jogou no Nîmes Olympique, e desde 2022 defende as cores do AEK Atenas da Grécia. Na carreira são 374 jogos, 38 gols e 52 assistências. Nesta temporada 2024/25 são 17 jogos, 1 gol e 1 assistência.
e no Transfer Market ele é avaliado em 4 milhões e meio de euros, 27,9 milhões de reais, Marcão. Giovanni Afonso, olha, quando a gente olha o currículo do Nicklas Ellison, o que mais chama a atenção é ele ser filho de pais brasileiros, né? É o pai brasileiro, Giovanni? O pai ou a mãe, Giovanni Afonso? Mãe brasileira. Pai sueco, mãe brasileira. O pai é sueco, a mãe é brasileira, é isso? Então tá certo. Eu já tô confuso, não sei se é o pai, se é a mãe ou se é o avô. Mas a mãe, portanto, é brasileira. O que mais me chama a atenção no Nicklas Ellison é isso, Giovanni Afonso. Eu tenho ouvido aí algumas pessoas, não, é o Ângelo sueco, não sei, acho que estão pegando pesado com o garoto, com o Nicklas Ellison. Agora, Giovanni, quando a gente olha o currículo dele, não é tão pesado assim. Parece que ele foi convocado algumas vezes para a seleção sueca, não é isso, Giovanni Afonso? Sim, ele já foi convocado pela seleção sueca, mas de fato não conseguiu se firmar, né, Marcão? Acho que o que dá para destacar no seu currículo é, exato, essa questão, né, dele ser brasileiro, fala português normalmente, e também o fato de que ele tem mais assistências do que gols na carreira, né, Marcão? Inclusive, o apelido dele lá na Grécia é o rei das assistências, que ele gosta de dar passes para gol, né, Marcão? Que para um atacante é bom, mas a prioridade é colocar a bola no fundo das redes, né, Marcão? Porém, no mais, assim, é um currículo que não chama atenção, né? Ele não tem grandes números, não passou por grandes clubes na carreira e tá sendo leiloado aí entre Santos e Grêmio, né, Marcão? O Santos aparece com uma proposta, o Grêmio aumenta um pouquinho, o Santos aumenta um pouquinho, e com isso quem ganha é o AEK Atenas, que tá fazendo o jogo duro para com certeza ganhar um valor a mais. Tá aí, o jogador atualmente no AEK da Grécia, e a proposta do Santos beira 5 milhões de euros pelas informações que chegam, né? Informação do Portal Trivela, não é isso, Giovanni? Do Bruno Lima, né? O Santos já teria feito uma proposta de 5 de euros, por volta de 5 de euros, é isso? Isso, por volta de 5 milhões de euros, Marcão. A situação é a seguinte: o Grêmio negociava antes com o jogador de forma exclusiva. A proposta do Grêmio era de 1 milhão de euros pelo empréstimo até o final desse ano, com opção de compra de 3 milhões e meio, então totalizando 4 milhões e meio de euros, só que o Santos apareceu para comprar o jogador em definitivo por 5 milhões de euros, cerca de 29 milhões de reais, informação trazida pelo Bruno Lima do portal A Trivela, Marcão. Como eu disse, o AEK Atenas segue fazendo jogo duro, não tem tanta intenção assim de liberar o jogador, mas tanto o Santos como o Grêmio seguem nas tentativas da sua contratação. Investimento alto, né? Danilo Afonso, um abraço pro Danilo, tá colocando aqui 3 milhões e meio de euros, podendo chegar a 5, né? Com metas e gatilhos no contrato. É um investimento alto. O Santos está acreditando que o jogador realmente é diferente. Eu não conheço o jogador, vi alguns momentos dele na internet. Vamos ver. Eu só espero, sempre torço isso, para que seja algo que venha do Pedro Caixinha, que venha realmente de um departamento de scout sério, competente do Santos, e que não venha de empresário, né? Como vimos aí o caso do Biliarce, o Yusufa, casos estranhos que chegaram ao Santos Futebol Clube, né? É claro que temos muitos bons jogadores no mundo, a gente não vai conhecer todos. Espero que o Ederson seja um bom jogador, mas me chama um pouquinho a atenção, 29 anos, jogador que não tem uma trajetória sólida em grandes clubes. Isso me chama a atenção, claro, e os números que não são bons em termos de gols, em assistências ok, mas em termos de gols deixa muito a desejar o Nicklas Ellison. Agora, meu caro Giovanni Afonso, um jogador que particularmente eu gosto bastante é o Gabriel Veron. Esse também está no radar do Santos e as negociações continuam. O Santos está tentando ali convencer o Porto de Portugal a liberar o jogador Gabriel Veron. Traga mais detalhes sobre o atacante formado pelo Palmeiras, Veron, Giovanni Afonso. Vamos lá, Marcão. Gabriel Veron Fonseca, um jogador de 22 anos, 1,76 m, que é um ponta-direita destro e tem contrato com o Porto de Portugal até junho de 2027. Ele que foi revelado pelo Palmeiras, subiu ao profissional em 2020. Em 2022 foi vendido ao Porto e em 2024 atuou pelo Cruzeiro por empréstimo. Na carreira são 160 jogos, 21 gols e 20 assistências, e nesse ano passado pelo Cruzeiro foram 37 jogos, 6 gols e 2 assistências para Gabriel Veron, que no Transfer Market é avaliado em 7 milhões de euros, cerca de 44 milhões de reais, Marcão. Esse é interessante, esse eu gosto. Acho que é um jogador interessante que tem ali
que mostrar futebol, porque sai do Brasil como grande joia e ainda não se firmou no Porto, voltou ao Cruzeiro, fez uma temporada regular e precisa mostrar, precisa provar. E nada melhor do que o Santos para que ele consiga provar, porque o Santos gosta de jogadores com essas características, jogador que vai para cima, jogador do drible, jogador com alegria nas pernas, né? E o Verón tem tudo isso. Então eu acho que seria uma boa para o Santos Futebol Clube. Vamos ver se o Santos consegue encaixar essa negociação com o Porto de Portugal. Eu torço demais para que aconteça. Aí não é cereja do bolo, né? Acho que é um jogador que está vivendo um momento ruim, mas que o Santos pode levantar. Ah, Marcão, mas o Santos vai ser vitrine para o Porto. Pô, se você não quer ser vitrine, você vai ter que pagar 7 milhões de euros, meu amigo. De cara. A gente precisa entender também, eu até vi aí o Jersey colocando, né, de onde está vindo o dinheiro. Eu não sei de onde está vindo o dinheiro, né? Eu não sei de onde está vindo o dinheiro. Eu sei que o Santos está tentando investir no futebol. E aí uma coisa que eu preciso, de fato, Giovanni Afonso, é ser justo, né? Eu sempre digo aqui que eu tô cansado dessa história que o Santos não tem dinheiro. Eu não aguento mais. Porque a gente elege os presidentes para que eles busquem alternativas e não para que eles, de fato, sentem no problema e digam que não temos dinheiro para contratar. Eu sempre digo isso, eu não aguento mais essa história que o Santos não tem dinheiro, que o Santos está endividado. Então, a partir do momento que eu tô vendo lá o Marcelo Teixeira buscar alternativas, eu não sei como, não sei de onde está vindo, aí eu não sei, espero que mais à frente a gente tenha essa transparência. Mas a partir do momento que eu vejo que o Santos está buscando alternativas para contratar jogadores, eu não posso criticar por isso, senão eu estaria sendo incoerente, viu, Giovanni Afonso? Marcão, sempre foi uma questão, né? O Santos tem dinheiro, a questão era que o Santos gastava mal os seus valores, né? Obviamente que o clube é inferior ali em questão monetária a Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, e alguns clubes do futebol brasileiro, como o Botafogo, que se tornou SAF. Então, o Santos tem um poderio financeiro menor, mas isso não significa que o Santos não possa ser competitivo, ser um clube que gasta, sei lá, 10 milhões de euros por janela, cerca de 60 milhões de reais. A questão era que o clube era mal gerido, né? O clube não sabia como gastar. Então, vem recursos, né? Se perguntar, pô, Marcelo, inclusive é uma pergunta que podemos fazer a ele um dia que ele vir aqui no Varanda, um dia que ele fizer uma coletiva, perguntar para ele de onde vêm os recursos. E aqui eu já adianto qual vai ser a resposta. Ele vai dizer que o clube agora está sendo gerido de uma forma melhor, que o fato de o Santos ter subido da B para A, as receitas aumentaram. Então, tem de onde tirar. A questão é o que eu disse. O Santos gastou 40 e tantos milhões no Leandro Damião, gastou 26 milhões de reais no Cueva, gastou 15 milhões de reais no Felipe Aguilar em 2019. Então foram contratações erradas que, se tivessem sido um tiro só, um tiro certo, com certeza o torcedor não estaria reclamando e falando que o clube não tem grana.